Dicas de saúde. Dicas de saúde. Bom dia, meus amigos ouvintes da FM Vale das Serras. Bom dia, meus amigos Simone Cortez e Paulo Aronso. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o câncer de próstata. E, falando nisso, quero deixar um recado muito importante para os homens, principalmente nesse mês que nós comemoramos o Novembro Azul, que é cuidar da saúde ainda é desafio para muitos homens. Quando o assunto é exame médico, parece que eles estão sempre fugindo. O resultado disso é o diagnóstico tardio para doenças e o grande número de óbitos. Anualmente, são cerca de 14 mil mortes de brasileiros causados pelo câncer de próstata. Segundo informações do Ministério da Saúde, dados da Organização Mundial da Saúde apontam que esse é o segundo tipo mais comum da doença entre os homens, cerca de 31,7%, ficando atrás apenas do câncer de pele. Por isso, a FM Vale das Serras aproveita o ensejo no quadro Vale Saúde, na campanha do Novembro Azul, para dar esse alerta de cuidado com a saúde masculina. Falando nisso, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o câncer de próstata. O câncer de próstata é um tumor maligno que atinge essa glândula do sistema reprodutor masculino. Na maioria das vezes, a doença evolui lentamente, mas há casos em que ela avança muito rápido, espalhando-se por outros órgãos, um efeito chamado de metástase. Porque o câncer acontece? As menores partes do corpo humano são as células. Ao longo de toda a vida, elas se multiplicam, proporcionando a renovação das partículas mais antigas, que são substituídas pelas mais novas. Às vezes pode acontecer uma reprodução exagerada dessas células no corpo, e assim formam-se nódulos, tumores, que podem ser benignos, quando são inofensivos, ou maligno, quando é considerado câncer. Agora vamos falar um pouquinho dos sintomas. Quais os sintomas? Nos estágios iniciais, o câncer de próstata não costuma dar sinais, mas quando os sinais se apresentam, os mais comuns são atraso para iniciar e terminar de urinar, redução no jato e sangue na urina, dificuldade para urinar, vontade de urinar muitas vezes ao dia. No entanto, esses sintomas são comuns em outras doenças que afetam a glândula, como a hiperplasia da próstata, como foi falado a semana passada, um aumento benigno que atinge cerca da metade dos homens com mais de 50 anos. Essa é a hiperplasia prostática, que foi a dica de saúde da semana passada. E prostatite, que é a inflamação causada por bactérias. Por isso, é necessário procurar ajuda médica quando esses sinais se apresentarem. Os fatores de risco são, segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 1/3 dos óbitos por câncer acontece devido a comportamentos inadequados, como pouca ingestão de frutas e vegetais, sedentarismo, excesso de peso, tabagismo e consumo exagerado de álcool. O Ministério da Saúde destaca também 3 fatores que elevam o risco para se desenvolver câncer de próstata. É a idade. Quanto maior a idade do homem, maior também é a chance de aparecer o problema. 9 em cada 10 brasileiros com câncer de próstata estão na faixa etária acima de 55 anos. Também a história familiar contribui muito. Outro fator para levar em consideração é a genética, pois se o pai, avô ou irmãos apresentarem diagnóstico desse tipo de câncer antes dos 60 anos de idade, o homem passa a fazer parte do grupo de risco. O sobrepeso e a obesidade também. O sobrepeso e a obesidade acarretam diversos prejuízos à saúde do indivíduo. Alguns estudos relevaram que homens com excesso de peso corporal têm probabilidade aumentada de serem acometidos pelo câncer de próstata.
Agora, meus amigos ouvintes, vamos falar um pouquinho sobre os exames preventivos. A melhor forma de combater a doença é a partir de consultas regulares e com a realização de exames preventivos para detectar o tumor em sua fase inicial. Essa investigação dos sintomas para descobrir se a pessoa tem ou não a doença é feita por testes clínicos e laboratorial, como o exame de toque retal, que o especialista avalia o tamanho, forma e textura da próstata. Exames de sangue, que verifica a dosagem do PSA, antígeno prostático específico. Quando os níveis dessa proteína estão muito elevados, pode indicar câncer ou mesmo doença benigna na próstata. A biópsia é também um exame muito importante em que se retira pedaços pequenos da próstata para ser analisado em laboratório. Esse exame só é indicado quando há alteração nos exames do toque retal e no exame de sangue do PSA. Quando esses dois exames estão alterados, é que se pede a biópsia. E os hábitos saudáveis, como prevenir o câncer de próstata? Sim, os hábitos alimentares e comportamentais do indivíduo têm total impacto sobre sua saúde. Aliás, uma vida equilibrada só traz benefício, proporcionando mais longevidade e qualidade de vida. Estudos comprovam que uma dieta diversificada em nutrientes, composta por frutas, verduras, legumes, grãos, cereais integrais e com menos gorduras, pode reduzir as chances de desenvolver câncer e outras doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Além disso, é necessário adquirir outros hábitos saudáveis, como manter o peso adequado, reduzir a ingestão de álcool, não fumar e praticar atividade física pelo menos 30 minutos por dia. Como é feito o tratamento do câncer de próstata? É feito de modo individualizado. Para isso, o especialista define os riscos, benefícios e a terapia que fará o melhor efeito para cada caso, levando em consideração também o estágio da doença e condições clínicas do paciente. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, quando o tumor ainda está localizado somente na próstata, ou seja, não se espalhou para outros órgãos, é recomendado o tratamento com cirurgia, radioterapia e, em situações especiais, observação vigilante. No entanto, quando a doença já está em fase de metástase, ou seja, o tumor já se espalhou e atingiu outros órgãos, a terapia com hormônios costuma ser a mais indicada, ainda caso em que é utilizada a combinação de cirurgia ou radioterapia juntamente com tratamento hormonal. Bem, meus amigos ouvintes da FM Vale das Serras, essa foi a dica de saúde de hoje. Câncer de próstata. Vamos prevenir, vamos cuidar. Essa dica de saúde foi dirigida especialmente à saúde do homem. Um grande abraço do seu amigo Álvaro Rodrigues. Tchau, fique com Deus. Um bom sábado a todos. Tchau. Dicas de saúde. Dicas de saúde.